Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem, que a paz esteja com todos. Vamos falar sobre a técnica da assistência e da ambientação através da música. É uma coisa bem específica que a gente vai falar a partir de uma casuística, de um caso, né? Eu vou citar o caso e aí vocês vão entender do que a gente está falando, porque o título pode dar, eu sei que o título parece que a gente está falando de uma outra coisa, mas é bem específico e eu vou contar então o caso. Um amigo que trabalhava no banco há muitos anos atrás, trabalhava no Banerj. Ele, num belo dia, ele acordou num estado emocional muito bom e começou a cantar as músicas espíritas, as músicas que a gente canta na Comerge, e ficou embalado naquilo, com aquelas músicas na cabeça, cantando mentalmente, e isso trazia um bem-estar a ele, uma homeostase, um equilíbrio. E assim ele foi para o trabalho, nesse clima, continuou num estado de euforia, de bem-estar. E lá no trabalho tinha um segurança, que era uma pessoa, sabe aquela pessoa que a gente fala assim, o sacana, que só fala bobagem, o que não deixa uma moça que entra no banco, uma moça bonita, passar despercebida, gosta de falar para todo mundo um monte de coisa. Então essa era a pessoa. Às vezes até inoportuno, né? Às vezes é inoportuno com o que fala. E aí ele foi chegando perto desse amigo e ele já sabia que ele ia soltar algumas. E aí ele pensou, será que esse clima que eu consigo passar? Essa homeostase, esse equilíbrio, essas músicas me deram? Será que eu consigo passar pro fulano, pro segurança? E ele mentalizou isso, que esse clima, esse bem-estar que ele estava, ele passou pro fulano. O fulano chegou um pouco perto do segurança, do caixa dele, né? Do atendimento, não sei bem, né? Atendimento ao cliente ou do caixa. E do nada ele começou a cantar. Assim que ele fez isso, né? Se ele poderia passar, ele tentou. Do nada esse segurança começou a cantar uma música religiosa da infância. Para você entender o impacto disso, ele não é uma pessoa religiosa, ele não era uma pessoa que frequentasse igreja. E ele mesmo, depois que cantou essa música da infância, falou assim, que engraçado eu lembrar dessa música quando eu era bem pequeno, que minha mãe cantava para mim. Esse meu amigo ficou em choque, porque apesar de ter feito, ele não esperava que fosse funcionar de uma forma tão imediata e tão visível. Pois bem, essa é a casuística. Agora vamos fazer um breve comentário. Primeiro, a técnica funciona. E ela basicamente, quem participou da Comerge sabe, né, o efeito que a música tem no ambientação. A música espírita, né, as músicas de Tim Vanessa, Alan Filho, Cabete, Mileco, Marielza, Joelson, essas músicas elevam
Mas se você canta, por exemplo, como esse amigo fez, mentalmente, o teor, o conteúdo faz com que você se eleve. Quando a gente vibra conteúdos nobres, que falam de coisas nobres, elevadas, que elevam você ao divino, ao sagrado, ao espiritual, o simples fato de você estar cantando essas coisas e sem um emocionalismo, mas com sentimento, isso ajuda a todo o teu ser a elevar a vibração. E o efeito imediato disso é você ter pensamentos mais tranquilos, mais pacíficos, mais harmoniosos. E essa elevação de vibração ajuda a desassediar a pessoa, a fazer com que as ideias negativas que a própria pessoa tenha, a auto-obsessão, o auto-assédio, não ganhe espaço na mente da pessoa. Aí o que acontece? A alma ganha um respiro. E ao mesmo tempo, só fica difícil que algum espírito negativo, obsessor, vampirizador, doente, acople na pessoa. E ao mesmo tempo, isso acaba possibilitando uma limpeza no ambiente. Além de que existe a técnica, que isso praticamente a gente pode dizer, eu tô chamando de técnica, tá? Porque a gente tende a não entender que quando a gente chama isso que esse amigo fez de técnica, a gente deixa passar em branco. Então eu tô chamando de técnica justamente porque funciona. Nós podemos fazer isso. Nós podemos pegar, quando estivermos num clima de vibração espiritual superior, jogar esse clima numa pessoa ou num ambiente. E isso para nós é benéfico. Por quê? Porque vai exigir da gente que a gente esteja nesse estado de sentimentos nobres e elevados. Então você entra numa espécie de mega euforização, numa vibração superior de fraternidade, numa espécie de fraternismo, de sentimento elevado, e aí fica difícil você bater boca, fica difícil você ter ideias pessimistas, fica difícil você pensar mal. E ao mesmo tempo, mesmo que você não jogue essa vibração em alguém específico, a ambiência se modifica, a ambiência se renova. Então é sempre uma dica valiosa essa técnica. Se nós começarmos a usá-la, nós só teremos benefícios para nós e para quem convive conosco no dia a dia. Tá bom, gente? Se você tiver coragem de fazer essa técnica, procure as músicas que eu citei, que o conteúdo é importante. O conteúdo da música espírita, ela não é as músicas espíritas, elas têm uma vibração e um autoconhecimento muito, muito interessante. Então vale a pena, né? E a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.